Novamente com você, eu quero agradecer a sua presença. Estamos aqui com o advogado, Dr. Roberto Martins Lalo, que veio nos dar uma notícia muito importante. Alguns municípios já possuem, né, a subseção da OAB e Jandira conquistou, né, essa subseção aqui para o município. Então a gente quer saber o seguinte, doutor Lalo, quem assumiu a direção da OAB aqui em Jandira? Bom, na primeira gestão, nós estamos inaugurando a OAB Jandira. Então, a primeira gestão ela é indicada pelo presidente da subseção, com aval da seção estadual de São Paulo, a indicação do primeiro presidente, né? Porque a OAB, os cargos são por eleição, mas como foi criada agora é por indicação. Quem assumiu é a doutora Lúcia de Simões Almeida Moraes. Ela assumiu a presidência por indicação do atual presidente de Barueri, já com uma diretoria, né? Doutor Marcos, doutor Breno, doutora Silvia, doutora Sônia. Eles assumiram a primeira diretoria da Ordem dos Advogados de Jandira. Que fica atuando por quanto tempo essa diretoria? Aí começaram os desafios, assim, já nós estamos ali apoiando, né, eles nisso, nós advogados que já atuamos na Ordem há bastante tempo, militante há bastante tempo na cidade, estamos apoiando essa instalação e já o desafio se inicia, porque agora no segundo semestre de novembro já tem um pleito eleitoral para eleger a nova diretoria, não, vai ser no estado segunda semana. A segunda quinzena, salvo engano, dia 29 de novembro, tem já a eleição, já está um período eleitoral na OAB, um período eleitoral, e ela mais é com chapas que serão organizadas e tudo mais, e essa eleição ainda está aberta a inscrição para chapas, ainda não está definido, e o desafio da nova subseção é esse, que acabou de começar e já tem que organizar um pleito eleitoral, ainda não tem a sede perfeitamente constituída, está em fase de formação. Ela está na incubadora, né? Formação das comissões, os advogados participando, e essas comissões que estão começando a administrar a ordem, e já se inicia com um pleito eleitoral, que assim, pegou de surpresa todo mundo a criação naquela data. Se fosse um pouquinho depois, ficaria aí essa primeira diretoria nos outros próximos 3 anos. Mas vai ter processo eleitoral. Não tem tanta divergência, porque acabou de nascer. Não se tem uma discussão eleitoral a respeito da OAB. É possível que permaneça indicada? Provavelmente. Até para não ficar muito... Esse processo de instalação é muito difícil. Nós estamos em fase de fazer a sede, a casa do advogado. Então, já foi submetido a São Paulo a documentação de alguns possíveis imóveis que pode ser a sede. Então, está funcionando ainda provisoriamente entre a sala do advogado do Fórum Civil e a do Fórum Trabalhista, que dá o suporte. Mas tem que ter uma sede. Que dificulta, né? Porque tá então, dividido. Tá atrás de imóvel, mobiliário, tem um apoio total da Ordem dos Advogados de São Paulo. Jandira é tão fácil encontrar imóvel, né? Então, todas essas dificuldades estão sendo enfrentadas. Então, o desafio está muito grande para essa primeira diretoria de fazer com que a coisa aconteça efetivamente, né? As pessoas sentirem, né, a presença da OAB em Jandira. Então, mas eu acho que não tem nenhum sobressalto. Então, são os processos naturais, né? E a gente acredita que deve permanecer a mesma presidente, né? Assim, à frente, a pessoa... Seria o mais viável. Eu acho que é o mais razoável, uma pessoa que atua já há bastante tempo na cidade, conhece bem os problemas da advocacia em Jandira, porque nós tínhamos, à medida que cresceu os municípios e o número de processos, a OAB Barueri já tinha que dar atendimento aos problemas de Barueri. Ele começou a ficar distante os problemas de Jandira dos problemas de Barueri. Nós temos problemas específicos aqui. E agora a atenção é voltada para os nossos problemas aqui de Jandira, para aprimoramento, né? Esse processo com um andamento bastante demorado, agora o processo eletrônico, vai ter que dar treinamento para os advogados, que entra naquela questão, tem que dar apoio para os advogados e apoio naquelas questões sociais em que a OAB sempre teve uma atuação relevante. E agora são desafios que estão, mas o gostoso é isso, né? São os desafios, né? A serem vencidos. Mas com a vinda da subseção para cá,
né? Essa coisa, vocês ainda estão se organizando, estão se estruturando, vamos dizer assim, né? Então o cidadão, ele pode, porque a grande reclamação do cidadão em si é a morosidade que as coisas caminham. E não é uma culpa do advogado, a culpa não é do advogado. Eu acho que até de uma questão judicial, essa coisa que ainda está, que já deveria estar informatizada e não está, né? Que está naquela coisa de você buscar o processo, perder o processo, não sabe onde o processo está. Acho que isso tem sido um grande agravante. A gente pode esperar, assim, para os próximo ano, vamos estar assim, próximo ano, uma agilidade um pouquinho melhor. Acho que vai melhorar, porque o sistema já não atendia os anseios da população. O nosso sistema judicial todo é notório, né? Estava desagradando todo mundo, né? Você conversa com os servidores do judiciário, não estão contentes, os juízes não estavam contentes pelas limitações que eles tinham para dar andamento no processo, os advogados não estão contentes, a população não está contente, então você vê que o problema é do sistema. Vem avançando, né? Em Jandira está fazendo o processo judicial eletrônico, começando a implantar, em Barueri já começa, Itapevi já começou, então nós estamos num processo de transformação. O processo ele tende a ser um pouquinho mais célere com a informatização, porque essa questão de juntada de documentos, o processo físico tende a desaparecer, será tudo digital. É o avanço que se espera. Nós todos temos anseios, né? Que vai melhorar. Os advogados já estão num processo também, a Ordem vem promovendo em diversas cidades já cursos para dar o treinamento, a instrução para essa nova fase, e os advogados também vão ter que se adaptar, né? Os servidores do judiciário estão passando por treinamento, então eu acredito que nós estamos num processo de transformação, né, de evolução, e muda até a cultura, né, do processo em si. Talvez é um caminho novo aí que nós vamos aprender vivenciando ele. Eu acho que logo, porque Jandira já está em treinamento de servidores, já está em substituição de sistema, nós estamos com os prazos processuais suspensos agora nesses dias, para isso, com essa finalidade, Barueri também. Então, eu acredito que melhore. E aí, nós temos a gente tendo a Ordem aqui, a gente pode contribuir para isso daí, né? Vocês podem, por exemplo, com a subseção, vocês podem criar esses mutirões de pequenas causas, ou isso já não é da alçada de vocês? Não, sabe que a Ordem dos Advogados já colabora com muitos advogados que fazem as conciliações. Nos juizados especiais cíveis, a primeira conciliação, que é a tentativa de conciliação entre as partes, é feita por, normalmente, um advogado, que está ali como fazendo papel de conciliador, né? Então, já existe essa colaboração. E eu acho que a tendência porque todo mundo espera a melhoria desse serviço, né? O advogado também, o judiciário, né? As pessoas. Eu acho que há um espírito de colaboração. Isso que é importante, né? Que bacana, hein? Bom, eu não sei se eu fiz essa pergunta, mas eu vou fazer. Como se organiza uma instituição como essa? Bom, a Ordem dos Advogados, ela tem um conselho federal, né, que tem um presidente nacional. Ela tem um sistema federativo, então se divide em seções. Cada estado tem uma seção, então nós estamos na seção São Paulo. E o estado ele pode subdividir em subseções. Então aqui nós estamos agora com a nova subseção Jandira. É eleita uma diretoria num pleito próximo. Essa diretoria ela tem um mandato, né, por chapa, não é a figura de uma única pessoa, é uma chapa que é eleita, e aí ela começa a se organizar em comissões. Então, essa é a importância de você ter na cidade, que as comissões elas podem ser criadas a partir de necessidades do município. Então, tem algumas comissões que é ética e disciplina, comissões de prerrogativas, são comissões que obrigatoriamente terão, mas tem algumas outras que podem ser criadas de acordo com a necessidade que se percebe na cidade. Naquele momento. Então tem a comissão de assistência judiciária, que presta esse serviço, tem a comissão de eventos, que organiza esses eventos da Ordem dos Advogados, pode ter aquela comissão da mulher advogada,
né? Provavelmente terá aqui em Jandira. Até nós temos a nossa primeira presidente também mulher, né? Da OAB Jandira. Desde né? já, então, a gente vai fazer o seguinte, já vou fazer colocar à disposição a TV Jandira, o Canal 3, para que todas as informações que vocês queiram passar a nível de utilidade pública, né, da Ordem dos Advogados, se utilizem desse espaço e fiquem à vontade. Muito bom. Tem a Comissão de Direitos Humanos, Adriana, que também ela tem um papel assim relevante. Todas essas questões que às vezes estão afligindo a sociedade, a OAB ela pode criar uma comissão para tratar, colocar pessoas para tratar disso, encontrar soluções, forma de colaborar, né, com a sociedade. A OAB é muito viva, muito ativa assim, com a sociedade. Então, passa a se organizar assim, voltando à sua pergunta. Ela tem uma diretoria composta, eleita por advogados, são advogados que elegem essa diretoria, só os advogados votam, né? E essa diretoria vai formar comissões para administrar os problemas, né, que a OAB tem que enfrentar naquele município. Aí, por isso que eu enxergo com muita esperança a OAB Jandira, porque a gente vê a diferença da cidade de Barueri e Jandira, econômica, em tamanho. Então, os problemas de lá são diferentes dos problemas daqui. E agora, com a nossa OAB aqui, nós passamos a detectar quais são as questões que a OAB precisa ter uma participação mais ativa e ter as comissões próprias para isso. Uma comissão que deve ser criada também muito importante é uma da Ordem dos Advogados, tinha um título, era OAB Vai à Escola, não sei se será nesse mesmo sentido, mas serão palestras ministradas por advogados para esclarecer direitos do cidadão, de natureza trabalhista, de natureza de consumidor, de relações de consumo. São questões que às vezes a pessoa não tem o devido esclarecimento, e a OAB vai à escola até para estimular a cidadania, né, dos alunos, né? Olha que interessante. Bom, nós voltamos já, estamos aqui num bate-papo bem gostoso com o doutor Roberto Martins Lalo. Estamos falando da instalação, da aquisição, da conquista de uma subseção da Ordem dos Advogados aqui no município de Jandira. Muitos outros já têm, né? Mas nós temos 600 e poucos municípios aí, como ele falou, e são 240 municípios, e Jandira foi aí contemplada, né? Um trabalho de luta, não foi assim um sorteio, não. Foi lá, conquista, briga. Então, assim, no bom sentido, né? E estamos falando sobre isso. E você, cidadão jandirense, vai se beneficiar desta conquista. É disso que a gente está falando. Eu volto já já.